Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Ferreira e esse é o sexto ano. Há 6 anos eu me dedico ao tema tributação, saúde e segurança ao trabalho. Os tributos, as contribuições previdenciárias que estão ligadas diretamente à segurança do trabalho. Na verdade, só tem um tributo, que é o SAT, Seguro contra Acidente do Trabalho. Só que o SAT tem aí algumas particularidades, como o FAP, que incide sobre as alíquotas de 1, 2, 3%, como o adicional da aposentadoria especial, inicialmente previsto para 2018 uma escrituração fiscal desse SAT, que é o E-Social. A partir aí de 2017, com o primeiro cronograma do E-Social, eu entendi que a questão da tributação, em algum tempo, podia demorar um pouco mais ou um pouco menos, ia se tornar uma pedra no sapato das empresas brasileiras, porque nós temos um problema previdenciário muito grave no Brasil, seja pelo modelo, que é um modelo contributivo, onde quem está trabalhando financia as aposentadorias, os benefícios de quem está na ativa. Se eu tenho cada vez mais informalidade, problema sério. E, ao mesmo tempo, tenho envelhecimento da população. Então, tenho as pessoas recebendo cada vez mais tempo benefícios previdenciários. Falando em termos de como cidadão, falando como brasileiro, esse é um tema preocupante para todos os governos. Praticamente todos os presidentes que sentaram lá na cadeira presidencial desde a redemocratização mexeram de alguma maneira nas regras da Previdência Social, porque essa é a maior despesa do orçamento da União. E não para de crescer, e não vai parar de crescer. A medicina avançou, estamos vivendo cada vez mais, e nós não temos aquele modelo de capitalização, ou seja, de que os valores que são recolhidos pelos empregados e pelos empregadores brasileiros são investidos para gerar mais dinheiro. Não é assim que funciona. Quando o modelo foi criado lá atrás, era bastante fácil, porque eu tinha uma população muito jovem, o Brasil era considerado muito jovem, eu tinha poucos velhos e lá no início, obviamente, pouquíssimos aposentados. Só que o tempo foi passando. Então, são a questão demográfica, da idade, e a questão mesmo do mercado de trabalho, isso faz com que haja um desequilíbrio, não só no Brasil, como em outros países do mundo. A questão previdenciária, ela passa a ser crucial no orçamento público. A segurança do trabalho no Brasil, ela é geradora de vários benefícios. A princípio, os benefícios por incapacidade. O SAT está garantido na Constituição para o trabalhador, seguro contra acidente de trabalho, e desde 1967 ele é público e universal. Então, todas as vezes que alguém assina a carteira de uma pessoa, automaticamente tem que escrevê-lo na Previdência Social e automaticamente esse trabalhador está no SAT. Está garantido, tem o custeio por parte tanto do trabalhador, no caso do SAT, somente do empregador, mas o fato é que a segurança do trabalho manda muita gente para o estaleiro. São os mortos que deixam a pensão para os seus dependentes, são os incapacitados de forma permanente que vão ficar recebendo dinheiro do sistema, e temos também a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria antecipada que vem de um conceito de que, a priori, a princípio, nenhum cidadão deveria ser submetido a uma situação que sabidamente vai lhe causar danos. Mas a sociedade tem interesse em determinados trabalhos. Eu não posso, eu sei que o benzeno é cancerígeno, eu sei que o benzeno está na gasolina, mas eu não posso dizer, olha, para preservar os trabalhadores, vamos abolir, vamos eliminar a gasolina do território brasileiro, para que nenhum trabalhador mais tenha câncer por causa do benzeno. Olha, eu sei que a eletricidade de alta tensão causa um dano terrível para os eletricistas. Então, nós não vamos mais ter as linhas de transmissão, não vamos mais ter as subestações. Claro que não podemos fazer isso. Então, se a princípio, como regra geral, eu não posso colocar você em risco, no mundo do trabalho, abre-se uma exceção e, sabidamente, determinadas atividades vão sim colocar em risco os trabalhadores. Alguém tem que desentupir, eu sempre falo, o esgoto. Alguém tem que recolher o cadáver que está lá jogado em algum lugar. Alguém tem que fazer a autópsia nesse cadáver. Alguém tem que nos fazer uma cirurgia. Alguém tem que curar nossas doenças no ambiente hospitalar. Então,
sabidamente, vários trabalhadores brasileiros vão estar expostos a riscos que vão, sim, prejudicar a saúde e a integridade física deles. Criou-se, então, no Brasil, o conceito protetivo de aposentadoria antecipada. Para preservar a vida dos trabalhadores, eu antecipo o tempo que ele ficaria na ativa. Olha, as condições são tão ruins, são insalubres, são tão adversas para esse trabalhador, que seria covardia deixá-lo trabalhando 35 ou 40 anos. Então, eu vou aposentá-lo com 25, dependendo da situação, até com 20 ou até com 15 anos. É tão ruim, por exemplo, o mergulho, você ficar submetido àquela pressão lá debaixo d'água, afeta de tal maneira seu organismo, mas eu também não posso dizer que ninguém mais vai mergulhar. Eu tenho atividades econômicas que exigem mergulhadores. E aí, para preservar a vida desse trabalhador, eu vou antecipar esta aposentadoria. Isso foi criado lá no, foi inserido no regime geral da Previdência em 1960, na LOPES, na Lei Orgânica da Previdência Social, a primeira lei que organiza a Previdência Social universal no país, e ligado ao SAT. Porque enquanto o SAT, o Seguro Consciente de Trabalho, ele vai lidar com as incapacidades, já caiu do andame, vai ficar no salário 3 meses. Quem cobre isso? Quem cobre a renda desse trabalhador? O SAT, o Seguro Consciente de Trabalho. No caso desses riscos excessivos, que não são eliminados no interesse da sociedade, há uma incapacidade presumida. A incapacidade não aconteceu. Eu não preciso ter a incapacidade, eu não preciso desenvolver doença nenhuma. Olha, mas o mergulhador está inteirinho, ele está 15 anos mergulhando, ele não tem problema nenhum, ele está mais saudável do que eu que trabalho no escritório. Não importa. No caso da aposentadoria especial, a incapacidade é presumida. Eu já faço um parênteses aqui, a gente vai falar hoje de área, de ruído, que muita gente quer proteger as empresas da interpretação da Receita Federal, da ARE 664-335, provando que os trabalhadores não tiveram perda auditiva. Isso é irrelevante, porque a aposentadoria especial não tem a ver com o que aconteceu, é presumido. Basta eu estar exposto àquela condição. Vai me aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Fecha parênteses. Em 1998, claro, como eu disse, todos os presidentes mexem na Previdência e o Fernando Henrique também mexeu nas regras previdenciárias. Uma das coisas que o Fernando Henrique fez foi. Pera, vamos voltar só um pouquinho no tempo. 1967 até 1967, o SAT era privado. A Sul América Seguros, a seguradora do Banco do Brasil e outras seguradoras que forneciam o seguro contra acidente de trabalho para os empregadores brasileiros. Em 1967, ele passa a ser público, ou seja, as seguradoras privadas não operam mais. As alíquotas são definidas como 1, 2 e 3% sobre a folha salarial desses trabalhadores. 1, 2, 3%, segundo o grau de risco que alguém lá da Previdência fez um cálculo e falou: olha, aqui o risco é baixo, aqui é moderado, aqui é alto, 1, 2 e 3%. Lembrando que a aposentadoria especial, essa aposentadoria especial como eu já falei, incapacidade presumida. O SAT trabalha com as incapacidades laborais. Então, a aposentadoria especial está dentro, está ligada ao SAT. Em 1960, eu já tenho aposentadoria especial na Lopes. Em 67, todo o sistema previdenciário passa a ser público, o SAT passa a ser público, universal e público. Então, esses 1, 2, 3% estão bancando o quê? Quando os empregadores, todos os empregadores brasileiros, todos os meses, todo dia 20, vai lá no banco e paga 1, ou 2, ou 3% sobre a sua folha salarial. Está pagando, está custeando os benefícios por incapacidades, caiu do andaime, ficou doente, perdeu a audição, desenvolveu um câncer, morreu, mas também a antecipação dessas aposentadorias especiais. Em 98, Fernando Henrique Cardoso, era presidente do Brasil, mexeu na Previdência como todos os presidentes posteriores.
Lula mexeu na Previdência, Dilma mexeu na Previdência, o Temer não teve tempo, só mexeu na CLT, Jair Bolsonaro mexeu na Previdência. Porque não importa se você é direita, se você é esquerda. A maior despesa do orçamento público da União já consome mais de 40% de todo o dinheiro que entra no caixa do governo federal é a Previdência Social. E tenha certeza que o Lula provavelmente vai mexer de novo, e o próximo presidente depois do Lula vai mexer de novo. Nós estamos num problema grave na Previdência Social. Então, em 98, Fernando Henrique mexe com a medida provisória, que depois vira a Lei 9.732, ele cria um adicional ligado diretamente à aposentadoria especial. Se o SAT, como ele é universal, então esses 1, 2 e 3% é sobre toda a folha salarial. Só tem 10 empregados, 1 ou 2 ou 3%, dependendo do tipo de empresa, sobre os 10 empregados. Em 98, Fernando Henrique cria, acrescenta os parágrafos 5º e 6º no artigo 57 da Lei 8.213, com os percentuais adicionais exclusivamente sobre a folha daqueles trabalhadores que teriam direito à aposentadoria especial de 6, 9 ou 12%. O ARI 64335, que eu vou mostrar isso para vocês, inclusive dentro do acórdão, gira em torno disso. Esta é a discussão. Não vou nem enrolar você, não vou fazer suspense nenhum. O que o ARI 64335 discute? Não é a eficácia do DPI. Não é se o trabalhador pode ou não se aposentar. Discute o entendimento da Receita Federal, que é o seguinte. Vou dizer e vou voltar um pouquinho. O que discute? Quando o trabalhador brasileiro procura a Justiça Federal contra o INSS e diz, olha, juiz, lá na Constituição, no artigo 201, está dizendo que quem está submetido a condições que agridam a saúde, a integridade, tem direito a se aposentar antecipadamente. O Poder Executivo fez um rol de atividades no passado, mas agora, já de um tempo para cá, somente de agentes nocivos, fez esse rol e não contempla a situação em que eu estou. Então, este rol do Poder Executivo está ferindo o meu direito constitucional. Por exemplo, o Poder Executivo tirou a eletricidade do rol de agentes que ensejam aposentadoria especial. Só que o campo magnético de alta tensão afeta a minha saúde. Como assim eu vou ter que trabalhar 35 anos naquela época? 35 anos, se a ciência diz que eu, como eletricista de uma rede de alta tensão, esse campo eletromagnético está destruindo a minha saúde. Está comprovado cientificamente. Então, o rol da aposentadoria especial do Poder Executivo está ferindo o meu direito constitucional, uma aposentadoria antecipada. E aí o juiz tem que decidir. Só vale o rol do Poder Executivo ou prevalece os princípios constitucionais? Direito à vida, direito à integridade, direito ao trabalho seguro. O dispositivo constitucional da aposentadoria especial, que é o artigo 201, parágrafo 1º, que não elenca os agentes, apenas diz que é direito, a aposentadoria especial é direito de quem está submetido a essas condições. O judiciário vai, então, e concede a aposentadoria especial fora do rol. Essa é uma discussão antiga. Antes da Constituição de 88, a Constituição de 88 criou o STJ, como sendo a instância máxima do judiciário, com o STF sendo a Corte Constitucional, certo? Então, regularmente, o STJ é a última instância. Somente as questões constitucionais, em tese, depois se ampliou, mas em tese iriam para o STF. Antes disso, tinha o Tribunal Federal de Recursos, que equivalia ao STJ de hoje. E o antigo Tribunal Federal de Recursos publicou uma súmula, a súmula 198, que diz que o rol da aposentadoria especial, os ROIs, todos eles ao longo do tempo, desde a década de 60, eles são exemplificativos. Eles não são exaustivos. Ou seja, eu, Rodrigo, trabalhador brasileiro, não posso ter o meu direito à aposentadoria especial negado
com base exclusivamente nesse rol. Ele é exemplificativo. Se eu demonstro que eu estou numa condição que afeta a minha integridade, a minha saúde, mesmo ela não prevista no rol, eu tenho direito. São os direitos, são os princípios constitucionais que vão contar nesse caso. Acabou o Tribunal Federal de Recursos, veio o STJ e a Justiça Federal continuou com esse mesmo entendimento. Continuou com esse entendimento. O rol da aposentadoria especial é exemplificativo. Eu não posso tirar o direito do trabalhador do eletricista. Não posso tirar. Não posso tirar. O Poder Executivo tirou do rol. Mas, ainda assim, o direito do trabalhador está garantido por outros princípios constitucionais. Qual a discussão? Não sei se você já conseguiu entender o cenário. Eu tenho um rol determinado pelo Poder Executivo ao longo do tempo, vários róis. Eu tenho os trabalhadores de outro lado buscando o judiciário dizendo: esse rol não é suficiente. Ele não está vendo a minha situação. No meio do caminho, em 1998, o governo cria um adicional ligado diretamente a essas aposentadorias. E aí vem a discussão. Quando o judiciário conceder uma aposentadoria especial fora do rol, cabe ao empregador recolher o adicional? É isso que o ARI 64335 discute. Não tem nada a ver com a EPI, não tem nada a ver com ruído. É este entendimento que a Receita Federal começou a aplicar aos empregadores brasileiros, que vai chegar no Supremo Tribunal Federal através do ARI 64335. Por acaso era ruído? Por acaso era EPI, eficácia do EPI? Mas a discussão ali não era essa. A discussão era, e eu vou mostrar isso no acordo, vou mostrar isso no julgamento do STF. O que aconteceu? Em 2003, os trabalhadores brasileiros estão indo direto para a justiça, questionando: olha, seu juiz, o INSS está negando a minha aposentadoria porque eu cheguei lá com o meu PPP, o meu empregador falou que eu estava exposto a ruído, mas o EPI era eficaz e por isso eu não tenho direito. Mas isso não é justo. Por que eu não usava EPI? Porque o EPI não me protege integralmente. Vários casos foram chegando. Em 1989, a mesma discussão sobre a eficácia do EPI foi para lá no TST, Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao adicional de insalubridade. Em 89, foi publicada uma súmula pelo TST dizendo: olha, para fins de adicional de insalubridade, o EPI não vai contar. Você pode jogar no Google agora e pesquisar. Depois foi revogada essa súmula. A discussão era antiga no caso do ruído, mas não é essa a discussão do ARI, hein? Preste bem atenção, hein? Limpa a sua mente que você acha que sabe do ARI, porque não é essa a discussão. Eu vou mostrar para você. Vários trabalhadores procuravam na justiça dizendo: olha, aquele rol que prevê que a aposentadoria especial é só se mesmo eu usando o EPI eu não estiver exposto a mais de 85 decibéis, ele é inconstitucional. Ele está ferindo o meu direito constitucional, porque os efeitos do ruído, na verdade, vão além da minha perda auditiva, da minha possível perda auditiva. Vários casos, em 2003, se reúne a Turma Nacional de Uniformização, um órgão lá do STJ, que reúne juízes e embargadores de todo o país, das 5 regiões federais, agora são 6, foi criado o 6º Tribunal no Brasil, no ano passado, mas na época 5, foi criado de Minas, que não tinha antes. As 5 regiões mandam juízes e embargadores, primeiro grau, segundo grau, se reúnem lá no STJ e discutem, vamos uniformizar esse entendimento. Por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo entrava com a ação contra o INSS, que negou a aposentadoria especial com base no PPP, que disse que ele usava o EPI, e o juiz concordava com o Rodrigo. Lá em São Paulo, o juiz não concordava. Se você tem uma decisão em qualquer tribunal, uma diz sim, outra diz não, todos esses processos iam até o STJ. Quem perdeu, o lado que perdeu, seja o INSS ou o trabalhador, usava a decisão do tribunal para recorrer. Ou seja, toda vez que um trabalhador batia na porta da Justiça Federal, discutindo EPI, ruído,
Direito à aposentadoria especial sempre ia parar no STJ e eu tinha várias decisões. Em 2003, a TNU, Turma Nacional de Uniformização, se reuniu lá em Brasília e publicou a súmula 9. Anota aí, súmula 9. Súmula 9. A chave do área 66435 está na súmula 9. E disse o seguinte, a súmula 9, olha, para a concessão da aposentadoria especial, o EPI não vai contar. Quando for exposição a ruído, EPI não conta. Então, agora, a partir de 2003, por força da súmula lá do STJ, da TNU/STJ, todos os juízes brasileiros, quando tiver um trabalhador contra o INSS, discutindo se tem direito ou não à aposentadoria especial, o INSS, então, o juiz, desembargador, todas as instâncias são obrigados a conceder a aposentadoria especial, dar razão ao trabalhador e tirar a razão do INSS. Lembrando que o INSS está seguindo estritamente a lei. O rol prevê a caracterização considerando o EPI. A TNU, o STJ disse, não vai considerar o EPI. Aí o INSS falou assim, mas espera aí, nós temos aqui um problema. O artigo 201 da Constituição, ele fala sim que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Só que o artigo 195 diz que nenhuma despesa previdenciária pode ser criada sem a respectiva fonte de custeio. Quando a Turma Nacional de Unificação, lá do STJ, está dizendo para os juízes concederem aposentadoria especial desconsiderando o EPI, eles estão ferindo um princípio constitucional do artigo 195. Estão criando a despesa sem a receita. E aí apresentaram um recurso extraordinário com agravo. Quando a gente não conhece nada de direito, a gente vai ficar lendo aí na internet, ouvindo os especialistas, que a eficácia do EPI, que blá, 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 blá. Se você estudar um pouquinho direito, só o nome dessa peça processual já explica a natureza dela. Eu vou mostrar aqui para vocês, no site do STF, antes de, de entrar no ar especificamente, compartilhar a tela com vocês, e vou colocar aqui nos comentários o link para vocês verem, tá? Deixa eu até colocar logo, para vocês podem já abrir aí na tela de vocês mesmo. Já coloquei aí, vocês podem abrir a mesma tela. Aqui, nessa página do STF, explica para a gente que área, o que é um área, o que é o tal do recurso extraordinário. Foi feita uma emenda constitucional, certo? E foi incluída essa figura dessa peça processual. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Parágrafo 3º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Veja bem, recurso especial, ARE discute o quê? Questão constitucional. Eu só posso apresentar essa reclamação extraordinária para discutir que a Constituição está sendo ferida. Eu não posso apresentar para discutir a eficácia do EPI. Por quê? Porque EPI não está na Constituição. O que está na Constituição? Eu já começo até a dica. O que o ARE realmente discutiu? O custeio. Que todo mundo diz, se você abrir agora a internet, todo mundo diz assim, mas o ARE 66435 discutiu a eficácia do EPI, não discutiu o custeio. Mentira. Eu vou mostrar no acórdão que foi isso que o INSS bateu na porta do STF falou. STF, você tem que declarar a súmula 9 inconstitucional, porque ela fere o artigo 195. Depois vocês leiam aqui com calma, essa página, coloquei aí para vocês vão entender, inclusive, diz todo o trâmite, como tem que acontecer, o recurso extraordinário. Mas aqui eu quis mostrar somente isso. Olha, se eu tive um ARE, no caso Rodrigo, por que ARE?
Esse azinho eles jogaram para frente vai significar agravo, que nada mais é do que, um termo jurídico, sobrestar, suspender todos os processos judiciais que versavam sobre esse tema. Vocês lendo o texto ali do STF também vão perceber que esse recurso extraordinário ele se volta contra uma lei ou contra decisões judiciais, súmulas, por exemplo, certo? Mas eu tenho uma outra página aqui também do STF, porque vocês vão ler aí nessa página que eu coloquei para vocês, que para esse recurso ser admitido, tem um pré-julgamento, tem que ser primeiro definido se há essa tal dessa repercussão geral, se esse recurso é admissível no tribunal. Isso aqui é coisa para o STF mesmo, porque a gente aqui discute Constituição. Isso aqui é um tribunal constitucional. Quem tem que discutir concessão de aposentadoria é a Justiça Federal comum. Se eu estou no STF, eu estou discutindo questões constitucionais. O recurso ordinário tem que discutir questões constitucionais. Então, quando alguém bate na porta do STF, como foi o caso do INSS, para dizer: ei, me ajuda aqui, STF, eu tenho uma súmula do STJ inconstitucional. Primeiro é verificado que é constitucional mesmo a matéria. Então, vamos ler lá também, numa outra página do STF, que vai explicar para a gente o que é essa repercussão geral. Você deve estar vendo aí, entenda a repercussão geral. Vou colocar também o link no chat dessa segunda página, para vocês também lerem aí à vontade, diretamente aí no dispositivo de vocês. E aí vamos ver que interessante, eu já até destaquei aqui, mas vou ler um. Repercussão geral. Instituto processual pelo qual se reserva o STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentam questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social, jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Foi incluído no ordenamento jurídico a emenda constitucional número 45 de 2004, lembrando que a Constituição é de 88, e regulamentado pelos artigos 322 a 329 do Regimento Interno do STF e pelos artigos 1035 a 1041 do Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 2015, o novo CPC. 2, aí eu destaquei, a relevância da questão constitucional cuja apreciação pretende o recorrente ser demonstrada de forma clara e objetiva no recurso ordinário e sua análise é da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição da República e parágrafo 2º do artigo 1035 do Código do Processo Civil. Eu não sei o que você acha que você sabe sobre a área 664-335, mas já posso te avisar. Ali se discutia uma questão constitucional. Se você ouviu esse tempo todo querer se discutir a eficácia do EPI, você me desculpa. Ali está discutindo uma questão constitucional. Então, agora nos cabe abrir lá o acordo, os documentos de julgamento para discutir. Primeiro, que questão constitucional é essa e que resposta o Supremo Tribunal Federal deu para a questão proposta. Eu já disse a você, e vou abrir e vou mostrar. O recurso ordinário 664-365 foi proposto pelo INSS alegando que a súmula 9 da TNU feria o artigo 195. Estava concedendo benefícios previdenciários sem o respectivo custeio. Então, olha o que o INSS está afirmando. Se eu tenho a concessão de benefício, eu tenho que ter o custeio. Como eu não tenho custeio, esse benefício não pode ser concedido. Isso é o julgamento. É sobre isso. Pare e pensa. Se o STF agora vai ter que dar uma resposta, ele vai ter que responder. Se concordar com o INSS, o que acontece? Alguém pode abrir o microfone e me ajudar. Se o STF concordar, disser que o INSS tem razão, o que acontece com todos os benefícios concedidos pelo Poder Judiciário sem o custeio? Quem pode me dizer? Vai ter que rever todos esses benefícios. Não podia Cancelar, cancelar. né? Tem que cancelar. Está ferindo o artigo 195 da Constituição.
mas foi suspenso. Então, a gente precisa entender, abrir o julgamento e entender o que realmente foi discutido. A gente já sabe de imediato que toda a discussão gira em torno do custeio. É só isso. Antes de eu abrir o julgamento, eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, que senão você vai dizer, Rodrigo, fica mentindo para a gente. Não é nada disso. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa, um caso real, antes do julgamento. Mostrar o entendimento da Receita Federal. Porque no final você vai entender, já estou te adiantando, que não vou ficar te enganando, não, que aquilo que o STF decidiu é o oposto do que a Receita Federal disse que o STF decidiu. A Receita Federal ignorou o que foi dito no área 66435. Porque não tem como o STF não tratar da questão do custeio. Porque essa é a reclamação. Suspenda a súmula 9. Não tem custeio, não pode ter concessão de benefício. Deixa eu mostrar para você o que a Receita Federal entende sobre essa questão dos benefícios. Eu tenho aqui, deixa eu até aumentar um pouco aqui para vocês verem mais nitidamente. Eu tenho aqui, por exemplo, o julgamento foi em abril de 2019. Soluções Integradas Verdes Vale foi a empresa que foi autuada pela Receita Federal, mas foi autuado o período de apuração de de 1º de junho de 2006 a 31 de dezembro de 2008. Lembrando que o ARE 66435, de quando é? Dezembro de 2014. Isso aqui é muito antes do ARE 66335, certo? Quando eu vou ver aqui, eu vejo taxa de recurso voluntário foi cobrado em R$ 101 mil, porque tinha aposentadoria especial, nulidade. Espera que eu vou aqui. O que a empresa está dizendo? A impossibilidade de alteração retroativa de critérios jurídicos, pois, de acordo com a recorrente, na sentença jus trabalhistas, foi relatado que o INSS pleiteou a não concessão da aposentadoria especial ao argumento que os EPIs neutralizavam a ação dos agentes nocivos a que se achava submetido. Eu continuo, e aí, quando eu ler tudo isso aqui, eu vou descobrir o quê? Qual foi o rolê disso aqui? É que aqui eu tenho um... Aqui está aqui, ó. O que acontece? Processo 2008, blá, 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 do trabalhador Pedro Machado de Oliveira, até o CPF do cabra aqui, lá na Primeira Vara Federal de Santa Maria, com a conclusão que segurar estava habitual permanentemente para agentes nocivos. Conforme a peça judicial, os EPIs não são eficazes. O PPRA, blá, 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 blá. Tendo em vista o resultado da perícia judicial, que encontrou riscos ambientais de concentração prejudicam a saúde do trabalhador na atividade de mecânico, bem como a sentença trazendo julgado, condenando o INSS a pagar a aposentadoria especial mecânico dessa empresa, efetuamos o lançamento da contribuição adicional para financiamento da aposentadoria especial para todos os segurados empregados da empresa que ocupa a função de mecânico. Vocês estão vendo, isso é 2008. Isso não tem nada a ver com a área 66435. Isso é um entendimento da Receita Federal. Olha, o Pedro entrou na justiça. Se o Pedro entrou na justiça e conseguiu a aposentadoria especial, então você me desculpa, vocês têm que pagar o adicional. E não é só para o Pedro, não, tá? Você tem que pagar de todos os caras da empresa que tem o mesmo carro que ele. Entendimento da Receita Federal. Se consegue o benefício na justiça, ainda que o próprio INSS disse, ele não tem direito à aposentadoria especial, porque a lei diz que ele usa o EPI, ele é eficaz. Mas o juiz disse, não quero saber. Vou conceder assim mesmo. Já que o juiz concedeu, então, me desculpem, vou conceder a aposentadoria especial para o nosso amigo. Mas não é o único caso. Na verdade, tem vários casos, eu poderia demonstrar vários. Vou mostrar um outro caso para vocês, caso real. Esse caso aqui é de uma empresa muito conhecida no Brasil, a Black Decker. O julgamento dela foi em 2014, mas o período aqui, ó, está aqui bem no meio da tela para vocês, período de apuração, junho de 2006 a dezembro de 2010. A mesma coisa, vou até fazer diferente aqui, que essa aqui fica mais fácil. O que aconteceu aqui?
Depois vocês podem ler o acórdão direto, vai estar, inclusive, disponível para todos vocês. Vão receber o link com todo esse material para download, tá? Esses links, tudo isso. Amanhã vocês recebem. Fiquem tranquilos quanto a isso. Já com o vídeo da gravação, então fiquem tranquilos. Rodrigo, mas eu não sei onde pegar esse acórdão. Calma, você vai ter na sua mão, 0800, fica tranquilo. Nesse caso da Black Decker, a mesma história. E a Receita Federal já aplicou a súmula 9 da TNU. Já aplicou. Quando, em 2003, a TNU, a Turma Nacional de Unificação, publica lá a súmula dizendo assim, olha, para a concessão da aposentadoria especial, o EPI, se for ruído, não conta. Aí a Receita Federal, dentro deste entendimento, se houver a concessão da aposentadoria especial, judicial, fora do rol, cabe o custeio. Se você parar para analisar, quem conhece da matéria, quem já vem acompanhando há algum tempo, eles agora estão aplicando aos de infração, dizendo a mesma coisa em relação ao ARI, 64765. Se você analisar, o ADI número 2 de 2019 diz o quê? Exatamente isso. Se o EPI não afastar a concessão da aposentadoria especial, tem que ter o custeio. Veja que não é um entendimento da Receita Federal que surge agora. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Se tiver a concessão da aposentadoria especial, no judiciário, fora do rol, tem que ter o custeio. E isso foi discutido. Aí agora, deixa eu colocar aqui, vamos agora direto lá para o acórdão, né, para aquilo que realmente interessa a gente. Vamos ler lá o que, que realmente aconteceu lá, o que rolou quando o INSS foi lá reclamando no Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, não pode conceder, tem que suspender esse troço aí. Eu estou aqui com um acórdão aberto, ele também está no site do... Apesar, não tem como botar o link, mas ele está no site do STF, eu vou botar lá, né, na aula, mas está no site do STF. Mas eu tenho aqui algumas... Deixa eu baixar devagar, senão você vai pensar que eu estou pulando alguma coisa. Ele começa aqui do inicinho, tem tudo... Aqui são 136 páginas, ele está completinho aqui, tá? Deixa eu começar logo aqui pelas questões que mais nos interessam. Olha aqui, ó. Já na introdução, no item 6, existência de fonte... Peraí, na verdade, deixa eu explicar que item 6 é esse. Peraí. Isso aqui se chama a ementa, o resumo desse julgamento, ok? Na ementa, no resumo desse julgamento, já no item 6, ele nos traz o seguinte: existência de fonte de custeio para direito à aposentadoria especial, antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da Previdência Social, mencionados no artigo 195. E depois, na medida provisória, 17998, posteriormente convertida na Lei 9732. Legislação que, ao reformular seu modelo de financiamento, inseriu os parágrafos 6º e 7º, eu falei 5º e 6º, mentira, é 6º e 7º, do artigo 57 da Lei 8.213. Estabeleceu que esse benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Para quem não conhece esse artigo, é o SAT, 1, 2, 3%, cujas alíquotas serão acrescidas de 12, 9 e 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado serviço da empresa permita a concessão da aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. Veja que ele não falou aqui, no resumo do julgamento, ele não disse, olha, esses benefícios que a gente está tratando aqui, que são os benefícios, a concessão da aposentadoria especial para exposição ao ruído, sem levar em conta o EPI, vai ser financiado com os recursos do artigo 22, adicionados de 6%. Não, ele fala assim, é genérico. Eu não tenho um financiamento específico para isso. E eu vou mostrar para vocês, dentro da Constituição, por quê. O STF não poderia ter dito vai ser financiado com 1, 2, 3% e mais o 6 do artigo 57, que no caso, como é ruído, 25 anos, então o percentual é 6. Não, eu falo assim, financiamento genérico. Eu não posso criar algo nada específico para isso. Quando eu desço mais aqui,
Aqui tem, depois é bastante interessante se você abrir e você ler a emenda tópico por tópico, que foi discutido isso, inclusive está aqui no item 12, fala bem claramente conforme isso vai ser financiado. Mas deixa eu chegar aqui no relator, no voto relator. O ministro que foi responsável por resumir e colocar isso foi o ministro Luiz Fux. Olha o que ele diz, está aqui em itálico. Em se tratando. Primeiro, deixa eu pegar aqui do início. O senhor ministro Luiz Fux, relator, o que ele falou? Trata-se de agravo nos autos principais interposto, né, de proposição lá do INSS, com o objetivo de ver reformada a decisão das folhas 397 e 398, que negou o seguimento a recurso ordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso 3, a linha A, da Constituição da República, contra acordo da primeira turma recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. Só explicando, lá, quando eu botei aqueles dois links do STF, explicando o que é o recurso, você vai ver que, nesses casos, pega-se um julgamento, um caso, para ser representativo. Não é que eles estivessem julgando esse caso Santa Catarina. Não é isso. Não é isso. Apenas pegou aquilo ali para representar todos os outros casos do Brasil que estavam tendo a mesma temática. A sessão da aposentadoria especial, considera EPI ou não considera EPI. Aí veja o que o ministro, o relator, diz. Em se tratando de recurso do agente ruído, não há que se falar em elisão da insalubridade de todos os DPIs, nos termos da súmula 9 da TNU. O uso de equipamento de proteção individual, EPI, ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial. Não há nenhuma razão para que o termo da súmula não seja aplicado no caso em tela, ou seja, súmula continua valendo, uma vez que não há motivo de aplicação de limitação temporal. Dessa forma, não deve ser considerado. Aí ele vem agora para a questão do INSS, aqui embaixo. Ó. Considero pré-questionadas os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contra-razões recursais, especialmente os artigos 195, parágrafo 50, que é o tal artigo que diz: não posso ter concessão de benefício, ter despesa previdenciária, se a respectiva fonte de custeio. E o artigo 201, parágrafo 1 da Constituição, que fala da aposentadoria especial, declarando que a decisão encontra amparo nas disposições da Constituição Federal de 88, na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Não tem violação. O relator declarou isso. Lembrando que o relator não é quem decide, ele apresentou o voto dele. Se você for descendo no julgamento, você vai ver que tudo isso se tratou dessa maneira. O que aconteceu nesse julgamento? O que o STF tinha que decidir ali? Primeiro, por que a súmula TNU está desconsiderando o EPI? E aí parece que o julgamento era sobre isso. E não era. Primeiro, o STF tinha que ver a coerência da súmula. E depois de ver a coerência da súmula, ver a constitucionalidade da súmula. Ela fere ou não fere o artigo 195? Fere ou não fere? Se ferir, tem que suspender a súmula. Mas ela não fere, porque é aposentadoria especial, e aí o STF diz: não é financiado exclusivamente pelo adicional do artigo 6º e 7º, na verdade é o 6º, do artigo 57 da Lei 1.213. A aposentadoria especial não é financiada somente pelos adicionais de 6, 9 e 12%. Na verdade, ela é financiada com SAT, 1, 2 e 3%. O fato de não haver recolhimento, nesse caso, não afasta o trabalhador. Tem sim o custeio. Eu mostrei para vocês ainda há pouco que a Receita Federal entende que não. Se o mecânico lá da concessionária lá de tratores, que na verdade se você abrir lá o quarto, você vai ver que aquela Verdes Vares é a concessionária da John Deere, que é uma das maiores, nacional, e produz máquinas agrícolas. E ele era mecânico lá dessa concessionária. Então estava lá a bandeirinha lá, a marca John Deere. Mas a razão social, Verdes Vares. Se o mecânico da John Deere, da Verdes Vales, entra na justiça e consegue aposentadoria especial,
E você vai, inclusive, ver nesse acordo ali, eu só falei do ruído, mas você descendo no acordo vezes vários, você vê que, na verdade, ali fala de benzeno, de óleo mineral. Ele não conseguiu aposentadoria especial só por causa do ruído. E não adianta. A Receita Federal entendeu isso. Até aqui, todo mundo acompanhou? Tem alguma dúvida sobre o que era a disputa? Sobre qual entendimento? Eu trouxe basicamente duas coisas para vocês. Qual o entendimento da Receita Federal em relação aos benefícios concedidos pela Justiça fora do rol e o que foi discutido no STF? E qual foi a resposta? Até aqui tem alguma dúvida? Ninguém quer falar nada? Ninguém quer nem respirar? Falar, ô, alô? Tá tomando silêncio, estão com medo de mim, gente, é isso? Agora eu tô falando há 45 minutos direto, ninguém fala nada. Fala alguém, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá tudo certo. Ô, João professor, boa Pampão, noite. deu para entender a questão? Deu sim bastante bem informações precisas e valiosas, riquíssimas. Deu para entender que a discussão sobre a eficácia do EPI era apenas subsidiária no ARO 66465? Deu para ficar claro isso? A discussão não era a eficácia. Eu tinha que decidir sobre a eficácia para ver primeiro a coerência da súmula. Mas a disputa real é se pode ou não pode o judiciário conceder aposentadoria especial sem o adicional. Se isso fere ou não o artigo 195 da Constituição. Ficou claro isso? Jonathan, não vou responder isso agora não, tá? A gente tem um raciocínio aqui, e aí é outra situação completamente diferente, você está me perguntando aí, mas depois, quando acabar, gente, aqui eu vou acabar a gravação e vou ficar indo um pouco mais aqui sem gravação. Se tiver um doido, dois, três, quatro, cinco, fazer pergunta, a gente não tem mais tempo. Mas a gravação, eu vou seguir o roteirinho que já tinha imaginado aqui na minha cabecinha. Se vocês entendam isso, o que estava sendo discutido? Disseram, pode ou não pode? A Receita Federal já vinha muito antes disso, cobrando adicional das empresas. Sem a súmula da súmula 9 do TNU, com a súmula 9 e depois com o ARI 66435. Não tem jeito, está concedendo lá, você tem que pagar aqui. Só que quando a gente vai lá estudar tributação, falei para vocês, né? Há 6 anos eu me dedico à tributação de SST. Então, o pessoal me pergunta, trabalha com o quê? Tributação. Eu não trabalho com SST, eu trabalho com tributação. Trabalho com direito tributário. E você não tem como você estudar direito tributário sem estudar direito constitucional. Por quê? A Constituição, como nós conhecemos hoje, essa ideia de um país ter uma Constituição, uma lei que esteja sobre todo mundo, que todos têm que se submeter, antigamente não. Imagina lá, acho que era o Luís XIV que dizia: o Estado sou eu. Eu decido tudo, eu sou o Rei Sol. Se eu decidir mudar a lei, eu acordei hoje de mau humor, mudei a lei. Essa ideia de não haver pessoas acima da Constituição, ela deriva de uma luta secular da população, em vários lugares do mundo, de que o Estado tem que ter limitações, principalmente em duas coisas: de impor a religião, impor uma religião oficial, ou seja, olha, aqui nós somos protestantes, todo mundo que é católico mata. Vocês lembram dessas histórias, filmes que vocês já viram? Não, 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 que nós somos católicos. Quem não é católico, taca na fogueira que é bruxa. Não, 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 aqui somos muçulmanos. Se não tiver com véu, mete a espada. Classicamente, os poderosos, e ainda hoje no Brasil, tenta se impor uma religião. Não, 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 não. A Constituição tem que seguir o que eu acredito de princípio religioso. Isso é uma questão espiritual. Porque classicamente tenta se impor à sociedade a religião ou de um poderoso ou de um grupo poderoso. Dos 14, o Henrique está me dizendo aqui, está confirmando. Tenta se impor isso. Classicamente, as grandes guerras, as grandes questões lá da Idade Média, antes de eu chegar aqui nessa noção atual de democracia, de constituição, de limitação do poder do Estado, primeiro ponto, religião. Segundo ponto, tributação. Porque os poderosos dizem assim, olha, rapaz, eu quero casar com a filha do rei ali, do vizinho, e ele não quer me dar a mão da princesa. Então eu vou lá,
vou meter o pau lá, vou invadir, vou tomar a terra, mas para fazer tem que ter dinheiro. Então, quanto é que a gente precisa? Novo tributo para todo mundo. Os poderosos, os reis, né, os mandatários, tomavam o dinheiro da população na hora que bem entendiam. Porque aí o cara decidiu, aí casou com a princesa, aí decide fazer uma festa de um mês, aí vai lá, pega lá na África o fazão, o elefante, a girafa, valores absurdos, quebra o Estado, o erário público, e aí toma da população. Aquela história de Robin Hood, como eu já falei, sempre falo para meus alunos, é porque o Ricardo Coração Leão era rei da Inglaterra, vai lá, você vê, é sempre as duas questões, religiosa e tributária. Ricardo Coração Leão vai lá matar lá os mouros, que eram muçulmanos, porque sabe que só pode estar vivo quem é católico, né? Se não é cristão, não merece nem viver. Inclusive, lá a Terra Santa de Jesus, quem estiver no meio do caminho, tiver qualquer outra religião, vamos matando todo mundo. Ricardo Coração Leão é rei da Inglaterra, vai fazer uma cruzada santa para matar a gente que não é cristã. Morre durante a cruzada. O irmão dele é o João Sem Terra, porque o Ricardo era mais velho e herdou tudo. O João, irmão mais novo, ficou sem título, sem terra, sem nada. Então é conhecido como João Sem Terra. Só que o João Sem Terra, do nada, o maninho dele morre e ele vira o rei. Acho que meio revolto lá pela situação dele, devia ter algumas questões que Freud explicaria. Ele começa a impor, não só no campo religioso, como tributário. Ele começa a tomar tudo. A história de Robin Hood nada mais é que a revolta dos camponeses, quando vem os poderosos, né, os representantes lá do João Sem Terra, tomar os tributos, as coisas, os bens dos camponeses. Robin Hood representa essa revolução, essa insatisfação popular, assim, não, você não pode tomar nosso dinheiro, a gente tem que comer. Se você é cristão ou tem uma formação cristã, você lembra lá na Bíblia, Pedro vem lá os romanos para pedir tributo, não, para usar a espada, que mané dá dinheiro para romano? Jesus, a César o que é de César, aí pega o peixe, tira a moeda da boca do peixe. A questão tributária, aliás, em Confidência Mineira, olha, Tiradentes é um herói nacional, e o que Tiradentes, o grupo dele, estava lutando contra o quê? Contra a tributação excessiva de Portugal, do ouro que saía lá de Minas Gerais. Então, classicamente, o Estado, em todos os lugares do mundo, ele é um sorvedor de dinheiro. Ele é sustentado pela população e sempre tenta se tomar mais. Então, a ideia de uma constituição, ela vem exatamente disso. Ei, você não pode ir para a sua religião. Não quero saber se você é muçulmano, se você é católico, se você é protestante. Você pode ser protestante quando você quiser. Se você quiser ser católico, você tem que respeitar, sim. A lei que vai reger nós dois não pode ser segundo a sua moral religiosa. Como também não pode ser sobre a minha, nem do terceiro coleguinha, que é budista, hinduísta, ou tem uma religião de matriz africana. O Estado tem que ser laico, tem que respeitar as pessoas. E outra coisa, nós concordamos, sentamos o Estado, mas você não pode tomar o meu dinheiro na hora que for. A Magna Carta, se não me engano, 1214, devo estar errando o ano, mas deve ser por aí, que é publicada por pressão do proletariado e dos lordes contra o João Sem Terra. Inclusive, a nossa Constituição é chamada de Magna Carta também, que é o primeiro documento no mundo ocidental que obriga um poderoso, um rei, uma época do absolutismo, a submeter ele. E a Magna Carta fala de quê? Limitação do Estado tributário. Tem regras. Você não pode sair metendo a mão no meu dinheiro. Quando você abre a Constituição brasileira atual, lá no artigo 5º, inciso 2, vem o princípio da estrita legalidade. 1215, o Vladimir está aqui me corrigindo, tá vendo? Já errei por um ano. Só bom de história aqui, tá vendo? Não posso nem ficar mentindo, inventando, que o pessoal vai e me corrige na hora. Mas se você abre a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 2, eu estou abrindo aqui, você pode abrir aí também, eu estou abrindo para colocar aqui na sua tela, é um dos princípios fundamentais e vai se expressar na legalidade tributária, e aí vou voltar já para o ARE 64635, que tem que entender isso aqui primeiro. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade. Isso aqui é tributo. Nos seguintes termos. Aí vem o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Esse é o princípio básico da tributação. Tem que estar na lei. Eu só posso pegar o meu dinheiro para pagar ao Estado como tributo se uma lei prever isso. E eu tenho ritos para isso. Lá no Código Tributário Nacional, esse mesmo princípio, que a gente vai chamar de princípio da estrita legalidade tributária, vai se manifestar dizendo que o fato gerador tem que estar em lei, mas na própria Constituição trata de tributos e vai falar exatamente a mesma coisa. 145 começa a parte dos tributos. Lá no artigo 146, olha o que a Constituição fala. Cabe à lei complementar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... Aí ele vem aqui. A linha A. Alguém pode ler só para descansar a garganta um minuto? Alguém pode me ajudar e ler para todos os coleguinhas? Cabe à lei complementar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... Quem pode ler para mim? Ninguém. Definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes. Quem, pela Constituição, define o fato gerador? A lei. Lei complementar. E a isso nós chamamos de princípio da reserva legal. Quando o Constituinte fez a Constituição, falou assim, olha, tem algumas matérias que só quem decide é o Poder Judiciário. Outras só o Poder Executivo. E outras tem que ser o Legislativo. É o princípio da reserva legal. Judiciário não define fato gerador. Não pode. Receita Federal não define fato gerador. Perceba que aqui eu estou falando da aposentadoria especial, eu estou falando de dois olhares, dois vieses. Os princípios constitucionais para concessão do benefício, direito à vida, direito à integridade física, que vai suportar, que vai garantir essa concessão do benefício fora do rol. Tá, beleza, o cara está exposto à adversidade, a ciência provou que isso aqui realmente é danoso a ele, mesmo não estando no rol, ele tem direito. Ele está fazendo o direito constitucional dele. Por outro lado, quando eu falar de tributo, de custeio, aí eu já tenho outros princípios constitucionais. Estrita legalidade. Por que o STF não podia, no ARI 64635, ter criado o fato gerador, custeio da aposentadoria especial, por exposição a ruído, sem considerar o EPI? Por que não podia? Quem sabe me responder? Ninguém? Porque só o legislativo pode criar. Tem que ter lei. Se a lei não disser isso, está na Constituição. Não pode. Vejam que a Receita Federal ignorou solenemente o que o STF disse. O STF deixou bem claro. A súmula 9 não é constitucional porque tem financiamento lá com base no artigo 22 da Lei 8.212. Não é. Sim, não tem o custeio. Não está sendo recolhido adicional. Mas isso não impede a concessão do benefício, segundo foi entendido pelo Judiciário. Pode continuar aplicando a súmula 9. A Receita Federal pegou isso e diz assim, então agora o mesmo entendimento que eu já tinha antes da súmula 9, depois da súmula 9, eu vou continuar aplicando. Vocês entendem o meu desespero? Quando vai assim, por que estamos discutindo eficácia do EPI no ARI 664-735 se é uma discussão estritamente tributária, de princípios constitucionais? Por que as defesas, a Fiat recentemente teve divulgado um acórdão no CARF, alguns de vocês devem ter lido o acórdão da Fiat, nada disso é trazido na defesa da Fiat. As empresas estão sendo autuadas em milhões de reais. Grandes empresas, milhões de reais. E ninguém discute. Espera aí, seu juiz. Mas tem esse fato gerador? Ninguém mostra claramente nas impugnações,
nas ações rescisórias, nas diversas peças processuais que discutem o auto-infração, ninguém demonstra assim, eu não estou aqui discutindo concessão de benefício para o trabalhador, o Judiciário concede para quem quiser, eu sempre digo, leite com manga, não tem nada a ver com isso. O que está sendo discutido aqui não estando na lei, conforme determina o artigo 146 da Constituição, se não tem nenhuma lei dizendo que eu tenho que abrir mão do meu dinheiro, eu empregador, eu empresa, a Receita Federal pode impor esse entendimento? Que se houve a concessão do benefício, tem que ter o custeio? Não tem lei dizendo isso. Se o próprio tribunal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é constitucional a concessão dos benefícios fora do rol, sem haver o custeio do adicional, sem haver o adicional, não é sem haver o custeio tem, sem haver o adicional, como é que a Receita Federal está me impondo que ainda assim eu tenho que colocar o custeio? Vocês já pararam que essa discussão do ARO 66435 não tem nada a ver com a segurança do trabalho? Alguém concorda comigo que essa discussão não passa por discutir a eficácia do EPI? Não tem nada a ver. Vocês concordam, discordam? Alguém quer falar alguma coisa? Porque esse é o meu entendimento. Por que a gente está discutindo desde 2015 a eficácia do EPI quando isso aqui é uma discussão de dinheiro? Pode ou não pode? Quando o judiciário conceder, o empregador tem ou não tem que recolher? É só essa discussão. O judiciário cria um fato gerador? Ah, vou conceder aposentadoria especial para o vigilante. E aí? Tem que recolher ou não tem que recolher? Então, se foi criado um fato gerador, é só essa pergunta. A discussão é só essa. É isso que as empresas deveriam estar discutindo. No meu entendimento, tá, gente? A história não tem a ver com a eficácia do EPI, a história não tem a ver com ruído, não tem nada a ver isso. A discussão é só uma. Aquilo que o INSS levou para o STF. Inclusive, nós temos outros princípios constitucionais que podemos aplicar para analisar o ARI 64735, que me fugiu até agora. Como é que pode, né, gente? Sou estudante de direito. Me fugiu completamente o nome do princípio, mas que é o princípio que diz. Ok, Celestino, já estou acabando também. O princípio que diz que o juiz não pode julgar além daquilo que foi proposto pelas partes. Quem for advogado pode lembrar que princípio é esse. E o que foi discutido ali foi o quê? Constitucionalidade da súmula 195. Só isso. Ninguém foi ali discutir se tinha ou não que recolher os 6% quando não foi isso que foi discutido. Alguém. Bom, como avisei para vocês, né? Já passaram 3 minutinhos aqui do nosso tempo que eu tinha programado. Eu nem avisei para vocês, mas tinha programado 1 hora. Então, vou encerrar a gravação. Essa aqui é a parte principal. Eu quis trazer para vocês a ideia aqui. Olha, princípio da distrição. Obrigado, Rodrigo. Princípio da distrição. O STF não julgou nada que estava ali. O ADI número 2, os autos de infração da Receita Federal que mencionam o área 64735 são ilegais, imorais. Porque o área 64735, em momento nenhum, fala nada a respeito da obrigação do empregador recolher o adicional. Muito pelo contrário. Porque o STF não julgou isso, julgou a constitucionalidade da súmula 9. Se ela feria ou não o artigo 195 da Constituição, considerando benefício sem respectiva fonte de custeio. É o oposto do que a Receita diz. E vou lhe dar um toque aqui antes de encerrar. Me desculpe eu extrapolar o tempo. Para a Receita Federal, tudo o que interessa é que vocês discutam a eficácia do EPI. O mercado está há 9 anos discutindo eficácia do EPI. Não, porque tecnicamente, porque a perda auditiva, porque o SRFFF, tudo que a Receita Federal quer, isso continua discutindo. Porque quando chega na hora da discussão, seja no CARF ou na Justiça Federal, todo o peso fica em cima da proteção ao trabalhamente. Aí você é um empregador malvado. Você está tentando que esse trabalhador não tenha a concessão do benefício. Não tem nada a ver a história. Até porque o empregador não tem nada a ver se o judiciário está concedendo a aposentadoria especial além do rol. Isso é problema do poder do legislativo, do judiciário, do executivo. O executivo que mude o rol ou não mude. A situação é tão absurda que em 2019 teve a emenda constitucional 103, alterou o artigo 201 da Constituição, constitucionalizou o princípio da efetiva exposição, que foi regulamentado lá no artigo 64 da CREA 3048, coisa que pouca gente fala, né? E isso aí deveria estar na cabeça de todo mundo.
Artigo 64 e 68 do Decreto 2048 tem força de lei, por força do caput do artigo 58, que transferiu, artigo 58 da Lei 8.213, que transferiu ao Poder Executivo a capacidade de definir os agentes. Então, aqueles artigos 64 e 68 têm força de lei complementar. O fato gerador está definido ali, pelo menos o núcleo, claro, tem complementações. O fato gerador está definido ali em 2019. Em 2020 tem o decreto 10.410 alterando os artigos 64 e 68. E não foi incorporado esse entendimento da Receita Federal. Não mudou nada. Por quê? Porque é concessão de aposentadoria especial. Com ruído é coisa do judiciário. Rodrigo, mas a IN 128 incorporou esse entendimento. E o que eu tenho a ver com isso? Eu, empregador. É óbvio que a IN 128 tem que incorporar esse entendimento. Se tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que toda vez que o trabalhador for para a Justiça questionar isso, o INSS vai perder, para que o INSS vai gastar dinheiro brigando na Justiça? Então, incorporou. Isso mudou o fato gerador? Por que não mudou? Porque o artigo 146 da Constituição. Somente a lei complementar pode versar sobre fato gerador. A IN 128 versa sobre fato gerador de concessão de benefício, que segue outros princípios constitucionais. No caso do custeio, os princípios constitucionais, lamentavelmente, são outros. A ideia foi trazer para você aqui, mais do que o ARE 64365, a necessidade de se entender a atuação da Receita Federal. A mensagem que eu vou passar para vocês nesses 4 dias, com 4 temas diferentes, é: a Receita Federal não vê a aposentadoria especial como você. Você está discutindo uma coisa, estão vendo de outra maneira. Vocês acham que essa briga é social, vocês insistem em levar para um lado, está favorecendo a Receita Federal, discutindo coisas que não têm nada a ver. Proposta de fazer estudo em empresa para mostrar que o trabalhador não teve perda auditiva para ir contra a autoinfração baseado no ARE 64635, o ARE 64635, esse autoinfração, ele tem várias nulidades dentro da legislação tributária. Não tem nada a ver com perda auditiva. Tendo ou não tendo, não muda nada. A aposentadoria especial não é isso. Não é perda auditiva. Não tem nada a ver com a outra. Eu sei que é meio difícil para profissionais de SST que estão acostumados a ter que dar uma lição e são instados a isso nas empresas. Diz assim, olha, mas agora eu tenho que entender de direito constitucional, direito tributário. Um pouquinho, pelo menos. Você tem que jogar isso lá para o jurídico. Isso aqui não é minha praia, não. A minha praia é seguir o acórdão do STF, que declarou na segunda tese a declaração do empregador. Ué, o STF diz que a declaração do empregador não é tirar o direito à aposentadoria especial. Mandou mudar a declaração? A sua avaliação pode mudar? A STF foi bem claro nas 2 teses. Tese 1, direito à aposentadoria especial, o EPI tira se for eficaz. Tese 2, no caso do ruído, a declaração do empregador, no âmbito do PPP, então a declaração do empregador permanece a mesma. Não é problema meu. Eu tenho que seguir o fastrador tributário. Decreto 3.048. Se a Receita Federal há muitos anos impõe um entendimento diferente, é jurídico da empresa que tem que brigar. E você tem que ter isso muito claro para você, jogar isso para quem realmente tem que discutir a questão, jurídico. Isso aqui não dá a ver com o nosso trabalho. Nada, nada, nada a ver, porque como engenheiro eu sou obrigado a seguir o decreto 3.048. Tem nada a ver não é nem com o ARE, que o ARE não tem nada a ver com a gente. O ARE tem a ver com o INSS. Nada a ver com a gente. Eu não tenho nada a ver com interpretação da Receita Federal, que vem, na verdade, antes do ARE. Eu vou encerrar agora, mas continuo aqui, aí vou responder as perguntas. O que quem quiser também depois, se não puder continuar, ou já saiu, ou qualquer coisa assim, pode mandar perguntas direto no meu WhatsApp, está lá no grupo, né, do WhatsApp, pode mandar mensagem lá pelo portal, pode mandar e-mail, e eu vou, na medida do possível, respondê-la. Mas já agradecendo a todos vocês que estiveram aqui. Encerro agora a gravação, mas não encerro, né, fico aqui mais alguns minutinhos com vocês, agradecendo a todos vocês, e lembrando que amanhã tem um outro tema bastante interessante. Alguém sabe qual é o tema de amanhã, gente? Também às 8 horas? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe. Gente, são 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta. Autos de infração? Mas só isso, auto-infração? Auto-infração com erros absurdos, gente.
Erros muito, assim, vocês vão tomar susto com aquilo que a Receita Federal aplica para as empresas, elas não conseguem se defender porque não tem esse olhar que eu estou trazendo para vocês. Tá bom?